E hoje, estreando aqui no nosso Farol de Limeira, um quadro sobre direito previdenciário, temos a presença de uma especialista aqui, teremos, a partir desta semana, a presença de uma especialista, que é a doutora Fernanda Miniti, que vai bater um papo conosco agora, vai nos explicar tudo o que está acontecendo, é uma área muito dinâmica, com muitas mudanças e só uma advogada especializada para nos deixar confortavelmente bem esclarecidos sobre isso. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Bom dia. Bom dia, obrigada. Primeiro falar bom dia para todos os ouvintes, para o Roberto, agradecer a participação. E vamos conversar sobre como está a aposentadoria, a situação do INSS atualmente, para tirar algumas dúvidas e deixar um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. Tá certo. Bom, o nosso tema de hoje seriam as regras de transição, né, doutora Fernanda? Isso, então vamos lá. É porque o que acontece? Assim, antes de 2019 foi a data em que teve a reforma da Previdência. Então vamos lá, só para trazer um contexto para as pessoas se situarem e entenderem. Existiam duas modalidades principais de aposentadoria: aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Tá. Haviam essas duas modalidades. O que fez a reforma? O contexto jurídico. A reforma disse o seguinte: deixa de existir a modalidade, ela foi extinta, a aposentadoria por tempo de contribuição, que era aquela que o homem precisava ter 35 anos de tempo de contribuição para se aposentar e a mulher 30 anos. Então, depois dessa data, não existe mais no cenário jurídico. E passa a existir uma modalidade única de aposentadoria, que é a chamada aposentadoria programada, ou aposentadoria por idade, com algumas modificações. O que eu estou querendo dizer? Lá para frente, as pessoas que para o futuro forem se aposentar, só vão se aposentar através da aposentadoria por idade. Quem se aposentou antes de 2019 pode escolher por idade ou por tempo. Mas existiam pessoas que estavam próximas para se aposentar. E, para não ter uma mudança tão brusca na vida dessas pessoas, o que a lei faz? A lei trouxe 4 regras de transição para a aposentadoria por tempo e uma regra também de transição da aposentadoria por idade. Então, hoje em dia, como que uma pessoa se aposenta? Ou ela vai se aposentar depois da reforma, se enquadrando em alguma dessas 5 regras, ou essas 4 regras de transição de tempo de contribuição, ou através da regra de transição da aposentadoria por idade, ou no futuro só pela aposentadoria por idade. Cada uma dessas regras são regras de acesso. O que eu estou querendo dizer? São formas para a pessoa preencher os requisitos e obter o direito à aposentadoria. Se ela preencher a regra 1, 2, 3, 4, 5, enfim, cada uma delas tem requisitos, critérios próprios e cálculos próprios. Então, tem regra que vai ter um benefício maior, um valor maior, e tem regras que vão exigir idade, tem regra que não exige idade mínima. Aí, cada uma dessas regras, as 4 regras, tem requisitos e critérios próprios para ingressar no sistema. Eu não estou falando de cálculo. Depois que preencher os requisitos para ingressar, para solicitar a aposentadoria, aí elas também têm cálculos próprios. Então, tem regras que têm diferentes fórmulas de cálculo. Por isso que a gente faz um comparativo, uma análise para o segurado, de todas as regras de transição, para verificar qual é a que chega primeiro para ele, a mais cedo, e também qual é a que chega maior, qual o de maior valor, porque às vezes a que vem primeiro não é a que tem o maior valor. E aí são as regras de acesso à aposentadoria. Então, hoje a pessoa se aposenta dessa forma, se enquadrando em alguma dessas regras de transição. E lá no futuro, quando acabar as regras de transição, só aposentadoria por idade. Essa foi uma das maiores mudanças, assim, tem outras mudanças, mas são uma das mais significativas. E aí, pode falar. Em cima disso aí, eu queria te fazer uma perguntinha. Ou seja, as pessoas que estavam aí próximas da aposentadoria, em regra, ou de uma maneira geral,
essas pessoas foram mais, entre aspas, obviamente, foram mais atingidas, castigadas, doutora Fernanda? Dependendo do quanto elas estavam de aposentadoria, sim. Por quê? Dessas regras, eu vou só passar por tópicos para responder a sua pergunta, não vou aprofundar. Tem a regra de pontos, que nesse ano é 88, 98 pontos. Tem uma outra regra, pedágio de 50%, outra regra, pedágio de 100%, e outra regra, que é tempo de contribuição mais idade mínima. Agora eu vou voltar à sua pergunta. Por exemplo, da regra pedágio de 50%, para a pessoa ter o direito de solicitar, de pedir essa aposentadoria, essa pessoa teria que estar há 2 anos, faltar 2 anos para completar o tempo dela de contribuição em 13 de novembro de 2019. Então, a mulher tinha que ter pelo menos 28 anos de contribuição e o homem pelo menos 33. Se ela tivesse ele ou ela tivesse mais tempo do que isso, não se encaixaria nessa regra, que é uma regra mais próxima, porque o pedágio dela é de 50%, vai pagar metade do tempo que faltava. Então, se faltavam 2 anos, a pessoa trabalha mais 1 ano. Então, vamos dizer assim, é uma regra mais curtinha, ela se aposenta mais cedo. Só não tem que trabalhar tanto mais para se aposentar. Só que para essa regra, só se encaixa se a pessoa estava com pelo menos faltando 2 anos até 13 de novembro de 2019. Então, não é 2 anos agora, não são 28 anos para a mulher agora, nem 33 para o homem agora, e sim lá na data da reforma. Então, essa regra, ela é uma regra mais rápida, vamos colocar assim. Mas aí a pessoa teria que estar próxima. Se não for essa regra, elas vão cair nas outras regras. O pedágio de 100%. O pedágio de 100% vai... Pedágio, quando a gente diz, é tudo aquilo que você trabalha, se paga a mais para cumprir o requisito. E aqui o nome já diz, 100% vai pagar exatamente o dobro, igual. Se faltavam 3 anos para completar, vai trabalhar 6. Só que tem uma idade mínima, 57 para a mulher, nessa regra do pedágio de 100%. 57 para a mulher e 60 para o homem. Então, dependendo, por exemplo, se a pessoa não se encaixar no pedágio de 50%, que seria a mais próxima, ela vai cair talvez no pedágio de 100. Só que no pedágio de 100 tem idade mínima para a mulher 57 e tem idade mínima para o homem 60, além de pagar o dobro do que faltava, continuar trabalhando pagando o dobro do que faltava. Então, via de regra, sim, bastante gente acabou alterando a data da aposentadoria, ficando mais para frente. É claro, precisa simular todos os casos e verificar qual a melhor data, qual a melhor aposentadoria e qual o melhor cálculo. Porque aqui eu estou falando só de regra de acesso. Dentro dessas regras, tem regras que têm melhor cálculo do que outras, porque a forma de cálculo delas também são diferentes. Tá certo. Então, cada caso é um caso. Doutora Fernanda, claro que teremos muitas outras oportunidades a gente bater um papo. Esses esclarecimentos são importantíssimos, até porque meu caso também, muita gente que foi afetada na minha idade, na bica ali, e fala, não, você tem que trabalhar mais uns 4, 5, 6 anos aí, e isso causa uma enorme frustração. Porém, nada melhor do que um estudo, ou seja, a recomendação é que para essa pessoa que esteja em busca da aposentadoria, antes de dar entrada na sua papelada, só para a gente concluir, nada melhor do que uma análise profissional sobre esse caso, né, doutora? Sim, porque às vezes, por pouco tempo, ela pode obter um benefício bem maior. E dá para fazer essa simulação de todas essas regras, e também a gente fala o estudo do retorno do investimento. O que é isso? O quanto a pessoa vai receber de aposentadoria até a expectativa de vida quando ela morrer. 200 mil, 300 mil, enfim. Quanto ela vai gastar até se aposentar e quanto ela vai receber. E ali dá para analisar o retorno do investimento dela de acordo com cada uma das regras. Tá certo. Para ela ter um parâmetro do o que ficaria melhor para ela, né? Lembrando que o importante é conseguir aposentadoria em vida, né, doutora? Porque também não dá, né? Trabalhar a vida inteira também não está certo. É isso aí. Com certeza. Doutora Fernanda Miniti, muito, muito bacana a sua participação, muito simpática, conhece do assunto, conhece do tema. Espero revê-la na próxima terça-feira aqui no nosso Farol. Lembrando
que a entrevista da doutora Fernanda Minitz estará daqui a instantes no nosso portal Farol de Limeira, www.faroldelimeira.com.br. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ótima terça-feira para a senhora, doutora. Obrigada, um abraço para todo mundo fique com Deus. Até mais. Valeu.